Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia! Aleluia! Estudo bíblico. João 11 verso 13. Introdução. João 11 é um capítulo central no Evangelho de João, culminando no milagre da ressurreição de Lázaro. Este evento demonstra o poder de Jesus sobre a morte e prefigura sua própria ressurreição, fortalecendo a fé dos discípulos e, ao mesmo tempo, intensificando a oposição dos líderes religiosos. O versículo 13, em particular, revela a incompreensão dos discípulos em relação à linguagem figurativa de Jesus, demonstrando uma dificuldade em captar a profundidade espiritual de suas palavras. Essa incompreensão cria um contraste dramático com a revelação subsequente da ressurreição de Lázaro. Contexto histórico. A cena se passa em Betânia, uma pequena aldeia próxima a Jerusalém, um lugar familiar para Jesus e seus discípulos. A morte de Lázaro, após uma doença, traz luto e consternação à sua família e amigos. O luto era uma experiência profundamente comunitária no contexto judaico, com rituais específicos e visitas de condolências. A distância de Jerusalém também é importante, pois Jesus havia deixado a Judeia devido a ameaças de morte. João 10 versos 31 ao 39. A hesitação dos discípulos em retornar, João 11:8, reflete o perigo real que Jesus enfrentava. A metáfora do sono para a morte era comum, veja também 1 Coríntios 15 verso 20, mas a confusão dos discípulos destaca a singularidade da situação, já que Jesus não apenas estava ciente da morte de Lázaro, mas também tinha um plano divino em mente. Interpretação. João 11:13 ilustra a diferença entre a percepção humana e a revelação divina. Os discípulos interpretam as palavras de Jesus literalmente, entendendo o sono de Lázaro como um repouso físico que levaria à recuperação. No entanto, Jesus está usando uma linguagem simbólica para se referir à morte, uma separação do corpo e da alma. A interpretação correta é que Jesus estava se referindo à morte, e que ele tinha o poder de trazer Lázaro de volta à vida. Essa incompreensão dos discípulos serve para enfatizar a revelação progressiva da divindade de Jesus e a necessidade de fé para compreender os mistérios de Deus. A interpretação protestante tradicionalmente enfatiza a importância da fé e da graça divina para a compreensão da verdade espiritual, em vez da mera interpretação intelectual. Esse versículo nos lembra que as palavras de Jesus muitas vezes transcendem nossa compreensão imediata, exigindo discernimento espiritual e confiança na sabedoria divina. O episódio todo mostra o poder de Deus sobre a morte, o que nos lembra de que somos capazes de superar todos os obstáculos com o poder divino em nosso meio. Veja as referências. 1 Coríntios 15 verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Este versículo, escrito por Paulo, usa a mesma metáfora do sono para se referir à morte, mas o faz no contexto da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo valida a esperança da ressurreição para todos os crentes, iluminando o significado da morte como um sono temporário para aqueles que estão em Cristo. Mateus 9 verso 24. Retirem-se, disse Jesus. A menina não está morta, mas dorme. E riram dele. Jesus também usou a metáfora do sono para descrever a morte da filha de Jairo. Aqui a declaração reforça a ideia de que a morte é temporária para aqueles que estão em Cristo, e que ele tem o poder de levantar os mortos. Essas referências cruzadas aprofundam nossa compreensão de João 11:13 ao mostrar que a metáfora do sono para a morte é uma maneira bíblica de descrever a condição daqueles que morreram em Cristo, destacando a esperança da ressurreição e o poder de Jesus sobre a morte. Ao contrastar a incompreensão dos discípulos com a verdade revelada, João 11:13 nos convida a buscar uma compreensão mais profunda das Escrituras e a confiar na promessa da vida eterna em Cristo.